Olá pessoal, atenção gravidinhas! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre diabetes gestacional. Tratamento, prevenção, quais os riscos para a mãe e para o bebê. Você sabia que mulher que nunca teve pode desenvolver durante a gestação? É um assunto sério, por isso eu trouxe uma especialista no assunto, a doutora Maria Lúcia Oppermann, que vai bater um papo comigo e esclarecer todas as nossas dúvidas. E ela tem um currículo respeitável, ela é professora no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela tem doutorado em epidemiologia e ela também, peraí que eu vou pegar uma cola, é coordenadora do ambulatório de diabetes e gestação no HCPA, onde também é chefe médica do Centro Obstétrico do HCPA e do Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. É uma honra te receber aqui no canal, doutora. Muito obrigada pela participação, por ajudar as mamães, as gravidinhas. Então vamos lá falar sobre diabetes gestacional. Por que é tão comum as mulheres desencadearem isso durante a gestação? Júlia, primeiro de tudo, muito obrigada. O prazer é todo meu. Eu tenho todo o interesse em que o maior número de pessoas possível fique atenta a esses distúrbios, porque o diabetes gestacional, ele é assim, por baixo, atinge uns 18% da população de gestantes. É um número muito significativo. Eu estou te falando dos dados da década de 90. Então, isso agora, 20 anos depois, deve estar acima de 20%. Então, é super importante. O diabetes gestacional, infelizmente, não tem sintoma. Por conta disso, faz um rastreamento universal na primeira consulta de pré-natal, com a glicemia em jejum, e depois entre 24 e 28 semanas novamente, mas aí não é mais com uma glicemia em jejum, aí a gente, em geral, faz um teste de tolerância à glicose. No período de pandemia, a gente substituiu, porque o teste de tolerância à glicose exige ficar 2 horas parada no laboratório. Eu fiz esse exame. A gente achou isso que durante a pandemia esse exame ia talvez trazer um pouco de risco. Então a gente substituiu durante a pandemia por uma glicemia em jejum e uma dosagem de um teste de hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um teste que nos dá uma ideia da concentração de glicose no sangue nos 3 últimos meses. Então, ele não é um exame agudo, ele me dá uma ideia a longo prazo. O sintoma de diabetes gestacional, infelizmente, quando ele aparece, a gente já não tem muito mais o que fazer, que é o excesso de crescimento fetal. Sim. São aquelas pacientes que dizem que têm uma idade gestacional, por exemplo, de 30 semanas, e a barriga parece que é um bebê a termo, que vai nascer em alguns dias. Então, é aquele bebê muito grande, isso a gente pode ver na ecografia, ou suspeitar na ecografia, já a partir de 24, 25 semanas de idade gestacional, mas quando aparece o crescimento fetal excessivo, em geral, a gente já tem o quadro feito, já existe o diabetes. Doutora, você falou ali que algumas mulheres já dá para ver num exame que faz bem no início da gestação. Quem já tem diabetes, como funciona isso? Porque, pelo que eu sabia, a diabetes, essa gestacional, ela desenvolve no 2º trimestre, mais ou menos, que foi quando eu fiz esse exame. Graças a Deus, para mim não deu nada, mas eu sei que muitas mulheres, como você falou, desencadeiam durante a gestação. Por que isso? Por que durante a gestação? A gestação a gente chama de um período diabetogênico. Ele é um período em que tanto a hipertensão quanto o diabetes, eles ficam mais visíveis. Durante a gestação, bem no início da gestação, a gente faz o teste da glicose na primeira consulta pré-natal, justamente para identificar aquelas mulheres que tinham diabetes e que não sabiam. O objetivo desse teste não é identificar o diabetes gestacional propriamente dito. Mas é claro que se tiver um determinado valor de glicose, a gente pode fazer o diagnóstico de diabetes gestacional nesse momento. E esse é um período ótimo, porque a gente pode controlar com dieta e a gente, em geral, consegue um controle excelente. A dificuldade é que, em geral, as mulheres que têm o diabetes gestacional diagnosticado bem precocemente, elas vão ter um diabetes mais severo. Elas vão ter um distúrbio mais severo. Começou cedo porque já era muito pior o controle. O que ocorre? Durante a gestação, mais ou menos por volta de 18, 20 semanas, a placenta começa a produzir uns hormônios para crescimento fetal
que têm uma ação anti-insulina. Eles são muito semelhantes ao hormônio do crescimento, que o adulto tem, mas é um hormônio do crescimento placentário, e ele é chamado de hormônio lactogênio placentário, e ele tem uma ação anti-insulínica. Então, as mulheres que têm um pâncreas normal, elas precisam de maior produção de insulina e elas conseguem alcançar a produção de insulina necessária. Algumas mulheres que têm uma reserva limitada de insulina, essas mulheres desenvolvem o diabetes gestacional. E em relação às mulheres mais suscetíveis a terem essa deficiência relativa de insulina, são as mulheres de mais peso. Mulheres com índice de massa corporal mais elevado, sobrepeso ou obesas, em que a necessidade de insulina é muito maior do que numa mulher de peso normal. Então, algumas vezes, não são todas as mulheres com excesso de peso que têm diabetes gestacional, mas é um grupo muito significativo. É o maior fator de risco. É por isso que eu sempre falo aqui no canal, eu até trouxe uma nutricionista especializada nesse assunto, e ela falou que não tem essa coisa de querer grávida, acho que tem que comer por 2 para suprir as necessidades do feto, e realmente acho que não, acho que tem até muitas mulheres que antes de engravidar, elas fazem uma dieta, né, para estar num peso legal, então acho que isso tudo vai ajudar até a evitar, né? Principalmente não só o peso, mas a qualidade do alimento. A gente procura evitar aqueles alimentos que provocam uma resposta de insulina muito alta, que a gente chama que são os alimentos de baixo índice glicêmico, são alimentos que têm pouco impacto na glicose. Quando eles são absorvidos, eles não dão um pico de glicose, como, por exemplo, um doce, que dá um pico enorme de glicose e necessariamente seguido por um pico de insulina. E algumas mulheres não conseguem alcançar a quantidade de insulina necessária, então fazem o diabetes gestacional. Eu tenho amigas que são, saudáveis, magras, modelos e desencadearam. Por que será isso, assim? Nós temos aí outras variações. Muito poucas mulheres, muito poucas mesmo, começam com diabetes gestacional e vão ao longo dos anos, muito depois da gestação, mas não muito, em torno de 3 a 5 anos, desenvolver um diabetes mesmo. Um diabetes tipo 1 por destruição das células beta-pancreáticas. Como se fosse aquele diabetes de criança, o diabetes tipo 1. Uma necessidade absoluta de usar insulina. E essas são as mulheres magras. Algumas mulheres magras que fogem do estereótipo da mulher com diabetes gestacional, que é aquela gordinha ou obesa, essas mulheres podem ter alguma alteração ou genética ou de receptor. Isso não é uma coisa conhecida, eu estou te dando hipóteses. Sim. Não se sabe por que algumas mulheres desenvolvem. O que eu queria te deixar também te dito agora, já antes que eu esqueça, uma consulta pré-concepção é uma coisa de extrema importância. Quando a mulher planeja engravidar, é muito importante que ela vá no seu obstetra, quem ela pretende que seja seu obstetra, e faça uma consulta de planejamento, que a gente vai ver história familiar, porque muito frequentemente essas mulheres que têm diabetes gestacional precoce e com um tipo físico que não corresponde, elas têm história familiar. Então a gente já pode começar a ver isso e a começar a ver uma série de condições que podem melhorar o desfecho da gestação. Aconselhar o ganho de peso excessivo, seja por que motivo for, é muito deletério, não só para o diabetes gestacional, mas para a pressão alta e para uma série de outras complicações. E um outro fator muito importante que a gente tem que falar é a necessidade de atividade física. Sim. Mesmo durante a gestação. Que no primeiro trimestre eu acho que é um pouco mais complicado, né? Claro, também a mulher tem que ver se não é uma gravidez de risco já, tem que ter a liberação do médico, mas é importantíssimo, né? Se movimentar, se mexer. Eu acho que alguns exercícios, por exemplo, corrida, eu parei de fazer. Eu voltei a treinar com mais intensidade no segundo trimestre, né? Porque o meu obstetra liberou, assim, total. Mas eu percebo, assim, fazendo pilates, fazendo exercícios físicos, eu não tive dor nenhuma nas costas, lombar, nada, sabe? Tô me sentindo super bem. E eu acho que isso é tudo em função do exercício físico. E do ganho de peso adequado. Possivelmente, tu tá dentro do ganho de peso ideal. A atividade física, inclusive, ajuda muito nas mulheres que fazem o diagnóstico de diabetes gestacional e que estão fazendo uma dieta para manter a glicose dentro do normal, porque a atividade física, logo depois da refeição, reduz muito as taxas de glicose. Então, ajuda a controlar sem medicação. Então, para quem está com diabetes gestacional, para tentar amenizar a situação, então é bom alimentação, exercícios físicos. Tem que tomar algum medicamento
A princípio, não. A gente, em geral, começa o tratamento com dieta e com atividade física e faz só esse tratamento durante umas 2 semanas. As mulheres têm que aprender a fazer a medida da sua glicemia capilar. É feito um pique no dedo, tem um aparelhinho, que é o glicosímetro, e ela vai colocar numa tabela os valores de glicose em jejum e antes e depois das refeições. Se os valores estão dentro do alvo que a gente determinou, está feito. O controle está perfeito. Se a gente não consegue, depois de 2 a 3 semanas, com dieta e atividade física, ficar com os valores dentro do alvo, a gente começa a discutir o tratamento com medicamentos. E após a gestação, ela estabiliza? Volta ao normal? Em geral, sim, a grande maioria volta ao normal. Mas já se sabe, porque foi o primeiro estudo há mais de 40 anos sobre diabetes gestacional, que em 10 anos, as mulheres que tiveram diabetes gestacional e que não tiveram um cuidado específico com peso e atividade física, 60% delas vão desenvolver diabetes tipo 2. E como é que funciona para uma próxima gestação? Então, ela precisa se preocupar também, né? Ela vai precisar, depois dessa gestação, fazer o mesmo teste que tu fizeste agora durante a gravidez. A gente repete em torno de uns 2 meses pós-parto. Em geral, no diabetes gestacional, a gente suspende toda a dieta, a paciente fica com dieta livre, entre aspas, a gente aconselha que ela mantenha uma dieta saudável e que mantenha o controle do peso, e mais ou menos uns 2 meses depois ela repete esse teste. Na grande maioria dos casos, esse teste vai estar normal. E aí a paciente é orientada a cada ano, pelo menos, dar uma olhada nos valores da glicose para ver se continuam normais. Porque a gente acredita que a gestação foi um momento em que se revelou uma tendência de diabetes nessa mulher. Uma próxima gestação tem uma chance, que é bem razoável, dela repetir o diabetes gestacional. E, doutora, quanto às vias de parto, por exemplo, se ela tá com essa diabetes que não consegue estabilizar, e aí o neném tá crescendo muito, né? Então corre o risco dela ter que fazer uma cesárea. Qual que é o peso do bebê, assim, que seria nesse caso? Raíssa, olha, isso aí é certamente um prêmio Nobel. Quem conseguir fazer uma previsão bem aproximada do peso fetal, o erro numa ecografia feita aproximadamente assim 24 a 48 horas antes do parto, chega a 15%. Quanto maior o bebê e quanto menor o bebê, então assim, os 2 extremos de peso do bebê, mais erro tem. Então a gente acredita que uma mulher que é a primeira gestação e que tem um bebê em que a gente imagine que o peso é acima de 4 quilos, e ela tenha diabetes gestacional, a gente tem que oferecer uma cesariana. Necessariamente a paciente pode querer tentar um parto, e a gente vai, claro, tentar um parto junto, mas existe um risco maior que o parto corra bem, mas que no momento da saída do bebê, o ombro do bebê tranque. E não se sabe por quê, mas o diâmetro biacromial, esse diâmetro de ombro a ombro, dos bebês de mães com diabetes é maior do que o diâmetro de bebês de mães sem diabetes, mesmo que eles tenham o mesmo peso. 2 bebês de 4 quilos, o bebê da mulher com diabetes vai ter esse diâmetro maior, então a chance de trancar também é maior. E aí corre o risco também, então, de parto prematuro, de repente? A maioria das mulheres com diabetes gestacional chega a 39 semanas ou um pouco além, tranquilamente. E não tem nenhum motivo para a gente tirar antes desse tempo, a não ser que aconteça alguma outra complicação. Um recado extremamente importante é nas mulheres que já têm diabetes, a consulta pré-concepcional não é muito boa, ela é indispensável. É super necessário a gente deixar essa mulher com o melhor controle de glicose possível antes de engravidar, porque naquele período inicial da gestação, quando o bebê se forma, o excesso de glicose circulante na mãe está diretamente associado à incidência de malformação no bebê. Então a gente precisa, nesse momento, ter um controle glicêmico o melhor possível. Por isso que uma mulher com diabetes que planeje engravidar só deve parar o método anticoncepcional quando o médico disser, tá ótimo o teu controle, ou é o melhor controle que a gente consegue, vamos então tentar engravidar. A maioria das mulheres com diabetes prévio precisa fazer um planejamento da gestação de pelo menos 6 meses antes, para conseguir estar com a glicose o mais perto possível do normal, e 3 meses de uso de ácido fólico, que normalmente a gente recomenda para as mulheres sem diabetes 1 mês antes de parar o contraceptivo. Nas mulheres com diabetes são 3 meses antes.
o ácido fólico, né, o ofolato, ele ajuda na formação do bebê, né? Ele previne tubo neural. do tubo neural, que são muito frequentes nas mulheres com diabetes. A relação é direta, glicemia e malformação fetal. Por isso é tão importante esse controle pré-concepcional. Esse é o meu recado mais importante, que elas façam uma avaliação pré-concepcional. É isso aí, ó, porque eu sempre falo aqui no canal que é importante fazer o pré-natal. Eu sei que nesse momento é difícil, né, nessa pandemia, mas mesmo assim é super importante. Agora tá aí o recado da doutora, que tem que começar antes da gestação, principalmente quem já tem, né, histórico aí de diabetes ou na família. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no canal, né, por ter nos ajudado aí. E quem não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve, compartilha com as amigas aí se gostou, dá um like e até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigada.